Olá pessoal, tudo jóia? Bondoso na área. Estamos aqui agora para falarmos sobre o trabalho de vocês da segunda unidade, né? Como já foi previamente divulgado desde o início da primeira unidade, a segunda unidade consiste num trabalho técnico, né? Uma atividade prática que vai permear toda a unidade. Então, o que é que nós vamos fazer ao longo desse isolamento até nós voltarmos? Eu vou passar, na verdade, um resumo do que vocês vão fazer, certo? As características do trabalho e roteiros, né? Deixando claro que o nosso processo já encontra-se no AVA. Tenho observado que alguns alunos estão procurando diversos professores com perguntas e ficando claro que os alunos não estão visualizando a documentação no AVA, né? Então, antes de mais nada, entre no AVA e veja tudo que foi postado em relação à nossa disciplina. Tem lá o planejamento das aulas, mas eu vou repetir durante aqui esses comentários sobre a atividade. Eu não vou abordar o trabalho todo aqui no comentário, pelo fator tempo e porque tem algumas questões jurídicas. Mas eu vou sintetizar aqui, né, na verdade, dentro dos comentários, uma parte voltada para o processo, que serão os elementos fundamentais para que vocês possam fazer a parte documental e a parte contábil no final, no terceiro encontro no mês de abril, tá bom? Então, é importante que vocês vejam o roteiro, leiam o processo, mas eu vou tirar realmente as dúvidas principais a partir de agora com vocês. Tá? Bom, as informações gerais do nosso trabalho. O que consiste o nosso trabalho? Vocês vão, como já falei anteriormente, ler o processo na íntegra, tá? E a partir da leitura do processo, vocês vão seguir um cronograma. Então, nós vamos ter a primeira parte do trabalho, que são os documentos pré-laudo pericial. Então, tanto a aula de hoje quanto o segundo encontro, vocês vão focar na elaboração de documentos. Vários modelos dos documentos que serão pedidos, vocês podem encontrar modelos na internet. Ronaldo, não encontrei o modelo X. Aí vocês vão fazer para encher o trabalho, enfim, o documento. Não tem um modelo padrão, são documentos básicos, mas lembrando aqueles elementos fundamentais que nós vimos e que vamos discutir daqui a pouco, tá bom? Então a atividade será em trio. Por que em trio, Ronaldo? Porque um dos componentes do grupo será o perito do juiz. Então, ele é que vai assinar o laudo pericial, vai estar conduzindo, na verdade, o processo. E os dois outros integrantes do grupo, eles serão os peritos assistentes, né? Nós sabemos que no processo judicial, nós temos o perito oficial, que é aquele nomeado pelo juiz, e os peritos assistentes. Um perito será o perito da parte autora, e o outro perito assistente será o perito da parte réu do processo, ok? Ronaldo, eu posso fazer o trabalho sozinho? Pode, mas além de ser um trabalho um pouco árduo, tem a questão de você ter que eleger as pessoas que irão fazer o trabalho pericial. Aí você vai ter que nomear aleatoriamente pessoas para constar nos documentos que seriam os assistentes, tá ok? Mas isso aí a gente pode gerenciar melhor. Então, o trabalho de vocês vai ser, na verdade, dividido no trio, onde um componente será o perito oficial, aquele nomeado pelo juiz, e os assistentes serão os demais componentes. Então, onde houver a participação do perito do juiz, colocar o nome daquele aluno do grupo que foi nomeado perito do juiz. E onde couber interferência do perito assistente, sempre colocar o nome dos componentes do grupo que foram nomeados ou escolhidos, na verdade, como os peritos assistentes. O objetivo da nossa atividade prática. Então, o que é que vocês vão fazer efetivamente agora? Então, o primeiro passo, obviamente, após ouvir 300 vezes esse áudio, o ideal é que vocês leiam o processo na íntegra, né? Mas as informações que eu vou passar aqui já vai, na verdade, elas já vão tirar bastante dúvidas acerca do que vocês vão produzir. Mas, enfim, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler o processo, ouvir essa videoaula, né? Que não vai ter o vídeo, só o áudio, na verdade. E vocês vão produzir documentos
obrigatórios que eu filtrei, na verdade. Então, existem outros documentos, obviamente, no processo real, mas pelo fator limitante do tempo e ainda agravado pela questão do isolamento, eu condensei esse trabalho de uma forma que ficasse mais leve, mais fácil, para que vocês pudessem resolver tranquilamente. Então, vocês vão, na verdade, ler o processo e produzir documentos de acordo com o cronograma. Então, o cronograma, na verdade, consiste em que vocês produzam documentos no encontro, no primeiro encontro e no segundo encontro. E o terceiro encontro ficará destinado à produção do laudo pericial, tá bom? O processo, mais uma vez, juntamente com o roteiro, já encontra-se no AVA, conforme postagem há alguns dias atrás. Então, após a elaboração dos documentos que serão solicitados, vocês irão produzir um laudo pericial. Só que para produzir o laudo pericial, que é a parte final do trabalho, vai ser lá para o final de abril, 25, se não me engano, 23, por aí, de acordo com o planejamento, vocês vão precisar do auxílio de documentos contábeis, obviamente. Eu só vou passar esses documentos no momento apropriado. Por quê? Porque pode gerar um pandemônio. Então, é melhor nós fazermos de acordo com o cronograma bem direitinho, para não gerar tumulto. Porque daqui a pouco os demais professores vão passar atividades, e aí vai ter reclamação que está sendo passado muita coisa ao mesmo tempo. Então, vamos com a velocidade normal, sem atropelar o cronograma e também, ao mesmo tempo, sem que haja nenhum tipo de lentidão. Então, inicialmente nós vamos produzir documentos, ok? Ronaldo, com relação ao prazo de entrega desse trabalho. Então, é importante que vocês tenham um planejamento. Lembre daquilo que nós falamos em relação ao planejamento do perito, que é para dividir o trabalho por fase, estimando o tempo e tudo mais. Vocês vão fazer também isso em relação ao seu tempo. Então, não é que vocês tenham que fazer o que foi pedido agora na primeira etapa e entregar já na semana, não. Eu não vou querer nada, não vou querer receber nada de vocês até a entrega completa do trabalho. Mas é importante que vocês observem o cronograma para que haja, na verdade, um melhor planejamento das suas ações, o que tange não somente a disciplina de perícia, mas todas as disciplinas do período, tá bom? Mas o prazo para entrega da atividade será o dia da revisão para a nossa prova da segunda unidade, que eu creio que é final de maio, né? Por aí, né? Então, quando for o dia da prova da segunda unidade, um encontro antes, que será a revisão, vocês vão entregar o trabalho, né? Trabalho físico, impresso, que obviamente até lá, se Deus quiser, nós estaremos já de volta ao convívio da instituição, tá bom? Então, como já falei, é importante o cumprimento dos prazos, porque isso vai facilitar que vocês façam com calma o trabalho, em caso de erro, possam corrigir e ter tempo para estudar. Por que eu reforço isso? Porque a prova da segunda idade vai ser baseada no trabalho que vocês vão produzir. Então, se vocês fizerem o trabalho em cima da hora de entregar, não vai ter tempo para estudar. Então, é interessante que vocês cumpram o cronograma no sentido também de, além de vocês terem tempo para dedicar-se às demais disciplinas, tem um componente da prova. Então, vocês vão entregar uma via impressa do trabalho, mas obviamente o grupo vai ter que estudar para a prova, que vai ser baseado no trabalho prático de perícia, ok? Porque no final, a última etapa, que é a etapa do laudo, vai levar um pouco mais de tempo. Então, é importante que vocês visualizem isso. Mas como quando na montagem do laudo, provavelmente, nós já estaremos de volta, espero eu, ficará mais fácil esse bate-bola para tirarmos as dúvidas. Ronaldo, a pontuação do trabalho. Esse trabalho terá uma pontuação de até 5 pontos. Por que até 5 pontos? Porque, obviamente, que eu vou analisar o cronograma, o roteiro. Se você deixou de elaborar algum documento, ou errou na formatação de algum documento, dos elementos básicos que nós vimos na primeira unidade, a parte teórica, não vai obter a nota 5, né? 5 se vocês entregarem toda a documentação na ordem correta, de acordo com o cronograma, e que não haja nenhum erro de produção, ok? E a nossa prova valerá 5 pontos, a prova escrita normalmente, com todo o conteúdo baseado na atividade prática que vocês estão produzindo a partir de hoje.
Então, agora eu vou falar para vocês acerca do processo. Então, o processo é o instrumento norteador dos documentos que serão produzidos, tá? Do que se trata o processo que vocês têm aí no AVA? É um processo de indenização por danos morais e perdas e danos materiais. Quem é o autor do processo? Quem está entrando com a ação? É Pedro Paulo Pereira Pinto, uma pessoa física, Pedro Paulo Pereira Pinto, está processando duas indústrias, né? Quem são, no caso, os réus? Norte Indústria e Comércio Limitada e Text Indústria e Comércio Limitada. O número do processo é o 47.557 de 2011, com marca de Natal. Lembre-se que esses dados são fundamentais. Todos esses dados deverão constar em todos os documentos que vocês irão produzir, de petição, planejamento da perícia, laudo pericial, enfim. Tudo que for pedido de documentos, o cabeçalho deverá conter esses dados processuais, porque obviamente eles serão incorporados ao processo, ok? Então aqui eu não coloquei o nome da juíza ou do juiz, então fica a critério de vocês colocar o nome do juiz que vai está julgando o caso. Lembrando que se você colocou uma vez o nome do juiz, o mesmo juiz vai constar em todos os documentos produzidos pelo grupo, ok? Sétima Vara Civil da Circunscrição Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Então, esses são os dados cadastrais no processo de ação por danos morais, onde o autor é Pedro Paulo Pereira Pinto e os réus são duas indústrias, a Norte e a Texter. Vamos lá. O que está alegando a autora, no caso Pedro Paulo? Ele está acusando as duas indústrias porque desde o início de 2011 houve um contrato de aluguel de instalações industriais. Pedro Paulo Pereira Pinto, na verdade, ele tinha equipamentos industriais e arrendou para essas duas empresas, a Norte Indústria e Comércio Limitada e a Teste Indústria e Comércio Limitada. O contrato era de 48 meses, 4 anos, a contar a partir de janeiro de 2011. Então, o Pedro Paulo alugou esses equipamentos industriais para essas duas indústrias a partir de janeiro de 2011 e o contrato era de 48 meses. Ficou claro isso aí? Bom, como era a forma de pagamento desses aluguéis? O contrato fixava o pagamento por parte das empresas citadas, a parte autora, sempre no dia 30 de cada mês, a contar a partir de janeiro de 2011, conforme especificações abaixo. Então, todo dia 30, a partir de janeiro de 2011, o Pedro Paulo Pereira Pinto ia receber, na verdade, esses aluguéis todo dia 30, conforme especificações abaixo. Então, vamos lá. A Norte Indústria e Comércio e Serviços deveria pagar todo dia 30 de cada mês 2,9% do total dos depósitos por conta corrente dos seguintes bancos: Banco Pini, BNB, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Ou seja, como é que ia ser feito isso, Ronaldo? Dos depósitos que pingassem nas contas correntes dessas empresas, desses bancos, né, provenientes desses bancos, na verdade, a Norte Indústria deveria repassar do total dos depósitos 2,9%, certo? Então, se porventura, no final do mês, os bancos Pini, BNB, Itaú, Bradesco, Banco Brasil, tivessem um total de depósitos na conta da Norte, R$ 1 milhão, 2,9% desse total deveria ser pago a título de aluguel, ok? E a Teste Indústria e Comércio Limitada também teria a obrigação de pagar todo dia 30, nesse caso 2,1% do total dos depósitos por conta corrente dos seguintes bancos: Banrisul, BIC, Bradesco e Banco do Brasil. Ronaldo, eu vou calcular alguma coisa agora? Não, isso vai ser importante para vocês fazerem o laudo pericial, que é a parte final, porque vai ter quesitos falando sobre isso aí. Já estou resumindo o processo para que vocês entendam como deveria ser a forma de pagamento desses aluguéis. Por enquanto, eles vão produzir apenas documentos pré-laudo periciais, mas o que acontece? Pericial.
Mas o que acontece? Vocês precisam saber como funcionava a engrenagem do processo, do contrato até então. Então, ficou claro para vocês? Tanto a Norte quanto a Teste deveria fazer o pagamento dos aluguéis mediante os valores depositados nessas contas correntes e os percentuais conforme nós falamos agora. No contrato previu o seguinte: em caso de atraso, conforme data limite exposta, ou seja, até o dia 30, né, os pagamentos posteriores ao dia 30 ficariam as empresas obrigadas a crescer juros de 0,2% ao dia. Então, se a empresa, uma das indústrias, atrasasse o pagamento do aluguel, já estava previsto juros de 0,2% ao dia. Essa informação é importante aqui, ó. As instalações alugadas foram avaliadas em 1.400.000. Então, Pedro Paulo Pereira Pinto tinha equipamentos industriais no valor de 1.400.000, tá? E ele alugou esse equipamento para as duas indústrias. E todos os elementos do processo, tanto o autor quanto o réu, acataram o valor sem questionamentos, ou seja, esses valores são os valores justos de mercado. Cada empresa seria responsável por 50% dos equipamentos. Então, do total de instalações de equipamentos, R$ 700.000 ficaria a cargo da empresa Norte e R$ 700.000 a cargo da empresa Text, ok? Essa preocupação aqui nesse slide é interessante, porque alguém poderia imaginar, Vanaldo, beleza, se as indústrias, na verdade, por obrigação, teriam que repassar um percentual dos depósitos, as indústrias poderiam, por má fé, por exemplo, realizar depósitos em outras contas correntes e aí não repassaria nada de aluguel para o Pedro Paulo, porque ele deixou bem claro que seria um percentual em cima de algumas contas correntes, conforme nós vimos em slides anteriores. Mas aqui tem uma cláusula bem interessante, ó. É de bom ouvir e salientar que no contrato entre a parte autora e as empresas supracitadas consta uma cláusula onde a parte autora, que no caso o Pedro Paulo, né, receberia a remuneração da poupança do período mais 1% como retorno mínimo caso o total dos depósitos das empresas fosse insuficiente para cobrir o ganho esperado mensal. Ficou bem claro isso aqui, ó. É mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, é isso que aconteceu. O Pedro Paulo tinha equipamentos no valor de 1.400.000 e qual foi o pensamento dele? Eu posso vender esses equipamentos por 1.400.000, depositar esse valor numa caderneta de poupança e eu já teria a remuneração mínima que seria a poupança. Então, não é interessante para Pedro Paulo ter uma remuneração inferior à poupança, porque isso já teria se ele vendesse os equipamentos. Como ele alugou, qual era a forma de retorno mínimo? Era a poupança do período mais 1%. Então, das duas situações, vocês deverão ficar alertas que deverá ser utilizado a melhor situação para a parte autora. Qual das duas situações? O percentual em cima dos depósitos daquelas contas correntes ou a poupança do período mais 1%. Mas vão ter que depois, quando for fazer o laudo pericial, fazer essa confrontação. Não vamos pedir por enquanto nada sobre isso. É só que vocês entendam como funcionava esse contrato. Então, existe uma cláusula mínima de retorno que seria a poupança do mês do período. Vamos supor, no mês de abril, qual era a poupança do mês de abril? 0,5. Então, 0,5% de 1.400.000, né? Que é o valor do total dos equipamentos, já teria aquilo mínimo garantido. Então, a crescer mais 1%. Ou o total dos depósitos, conforme nós vimos anteriormente. Então, isso deve ficar bem claro na cabeça de vocês. São duas condições de repasse de aluguel. A mais vantajosa que vocês vão escolher, ou o total dos depósitos, o percentual, perdão, em cima do total dos depósitos, ou a poupança do período mais 1%. Tá bom? O autor alega aqui, ó, que já no mês de janeiro de 2011, que é a primeira parcela, não houve cumprimento do valor acordado do contrato, fato que ocorreu nos meses de fevereiro, março e abril de 2011.
mesmo considerando os gastos com manutenção dos equipamentos incorridos pelas empresas. No mês de janeiro de 2011, as empresas em questão apresentaram um novo contrato, onde previu o pagamento do arrendamento, no caso o aluguel, né, condicionado à disponibilidade financeira, desconsiderando totalmente o princípio da legalidade do ato. Então, o autor está dizendo o seguinte, que o acordo não foi cumprido logo de início e que as empresas apresentaram uma nova proposta de contrato, dizendo basicamente o seguinte, eu só vou pagar de aluguel de acordo com o que entrou de recurso no caixa da empresa. Ou seja, se a empresa não tem condições de pagar o aluguel, aquela condição anterior não seria cumprida. Tá? Então, ele está alegando isso, que houve mudança no contrato sem anuência, autorização dele. Bom, então basicamente é esse o contexto do processo. Você tem uma pessoa que alugou equipamentos industriais para duas indústrias e que está cobrando os aluguéis provenientes de acordo com o contrato que nós acabamos de discutir aqui, em termos contábeis, os dados mais importantes. Logicamente que lá vai ter a defesa das indústrias, né? A questão da avaliação do dano moral, que aí vai caber ao juiz analisar isso, não tem um mérito contábil. Então, os dados principais do processo nós comentamos agora. E aí vem os quesitos. Por que eu estou apresentando os quesitos agora? Eu vou ter que responder os quesitos, Ronaldo? Não. Deixando claro que o laudo pericial, que são as respostas aos quesitos, é a última etapa do trabalho. Eu estou apresentando os quesitos agora porque um dos documentos que vocês vão produzir é justamente a feitura dos quesitos, que já consta no processo. Vocês vão apenas Ctrl+C, Ctrl+V. Vão pegar os quesitos que já existem e transcrever. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os quesitos? E outra coisa, não se assuste com a complexidade dos quesitos, porque esses quesitos serão respondidos com base em documentos contábeis que eu ainda vou passar para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Os quesitos da parte autora. São 7 quesitos da parte autora, eram 15, eu diminui bastante, para que vocês possam fazer num tempo bem tranquilo. Primeiro quesito, queira o senhor perito informar quais os valores e devidas pelos réus à parte autora, mês a mês, no período de janeiro a abril de 2011. Um detalhe importante, o contrato previa 48 meses, a contar de janeiro de 2011, mas quando foi em abril, foi o último mês, houve um rompimento do contrato. Então, esse primeiro quesito da parte autora pede justamente isso. Né? Segundo quesito, queira o senhor perito informar quais os valores recebidos pela parte autora no período de janeiro a abril de 2011. Então, com base nos documentos que eu vou passar para vocês, caso haja outros documentos dentro do processo que verifique que houve pagamento, vocês vão ficar atentos em relação a isso, mas só na parte do laudo pericial, que é lá no final, tá bom? Terceiro quesito, queira o senhor perito informar qual seria o rendimento auferido é recebido, né, pela parte autora, caso o mesmo houvesse aplicado na caderneta de poupança no período de janeiro a abril de 2011 o valor avaliado das instalações, aquilo que eu falei. Vocês vão verificar qual era a poupança do período, né, e em cima da avaliação das instalações, qual seria o valor a receber. Então, esses são os primeiros quesitos da parte autora. Tem mais. Outro quesito da parte autora, queira o senhor perito informar a partir de quando a ré, no caso as duas indústrias, né, deixou de pagar os aluguéis da autora. O próximo quesito, queira o senhor perito informar se as despesas com manutenção alegadas pelos réus são evidenciadas de forma clara no balancete de verificação em favor da parte autora e quais valores contabilizados no período de janeiro a abril de 2011. Então, ficou claro que vocês vão precisar de balancete de verificação para responder esses quesitos. Queira o seu perito informar qual seria o total das comissões da autora no final do contrato original, se tivesse mantido a média do quadrimestre 2011. Então, o contrato original, né, vai de 2011 até 2014. Né? O total encontrado neste período pede que seja corrigido pelo IGPM 2010 e acrescido dos juros simples de 12% ao ano. Então, isso aqui vai levar um pouquinho mais de detalhamento, mas só para deixar claro, né?
qual é o valor que seria calculado em 2011, com base no IGPM de 2010. E dos demais anos, você vai incluindo apenas um acréscimo de 12% ao ano. Mas essa parte nós vamos, obviamente, detalhar mais quando chegarmos na terceira etapa, que é o laudo pericial. Informe ainda sobre o total das disponibilidades financeiras do réu do período de janeiro a abril de 2011. Então, esses são os quesitos. E temos 3 quesitos elaborados pelos réus. Então, nós não temos quesitos produzidos pelo juiz, né? Somente pela parte autora e pelos réus. Então, são os seguintes, 3 quesitos. Queira o seu perito informar e discriminar a evolução das receitas dos réus no período de janeiro a abril de 2011. Queira o seu perito informar e discriminar a evolução dos custos de produção dos réus no período de janeiro a abril de 2011. E o terceiro e último quesito, queira o seu perito informar e discriminar quais as despesas com a folha de pessoal mais encargos dos réus no período de janeiro a abril de 2011. Então, esses são os quesitos que constam no processo e esses são os quesitos que vocês vão responder no laudo pericial, que é a última etapa do trabalho. Só, mais uma vez, reforçando, para as respostas aos quesitos, eu ainda vou passar os balancetes de verificação. Tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer a partir de agora? A primeira parte e a segunda parte são produções de documentos pré-laudo pericial. Então, o trabalho vocês consiste primeiramente na capa, né? Vocês vão entregar o trabalho com a capa, né? De acordo com as normas da ABNT, né? O nome dos componentes, parará, pererê, de acordo com o que vocês viram lá com metodologia científica. Qual o primeiro documento que vocês vão produzir? Um despacho do juiz nomeando o perito e abrindo prazo para a contratação dos assistentes. Quem vai ser o perito nomeado pelo juiz? Um dos componentes do grupo, né, que vocês vão escolher. E os outros 2 serão os peritos assistentes. Então, vai ter um despacho onde o juiz vai nomear o perito oficial, né, e os assistentes, no mesmo despacho, serão abertos prazo para que as partes possam contratar os assistentes, ok? Obviamente que essa tramitação ela pode ser modificada, mas eu fiz de uma forma esse cronograma que tudo que fosse pedido seria acatado para que não houvesse mais burocracia e vocês perdessem mais tempo. Então, são documentos oficiais, né? Tem a ver com o processo, mas, por exemplo, na proposta de honorários, você pode fazer uma proposta de honorários e o juiz indeferir. Aí seria mais um documento que vocês iriam produzir. Então, fiz um cronograma onde tudo se encaixasse direitinho, que não houvesse contestação, é para não gerar mais documentos, né? De contestação, de indeferimento e tudo mais. Então, vamos lá, retornando. Fazer a capinha do trabalho, depois vocês vão produzir um despacho. Falando, tem modelo na internet? Tem. Se eu não encontrar, eles vão adaptar. De acordo com o que realmente se pede. Nada de outro mundo, né? Nada complexo. Só que tem as informações que esse cronograma está pedindo, né? O juiz vai ser o juiz que vocês vão escolher, né? Tem lá no processo, né? E outra coisa, vocês devem estar atentos que todos os documentos produzidos deverão constar o quê? Aqueles dados cadastrais. Então, o despacho do juiz vai ter lá todos os dados em cima, né? Parará Pereira, que se trata o nome do autor, os réus de processo, o número do processo e tudo mais. Próximo documento, proposta de honorários. Então, dos 3 componentes do grupo, o perito que foi nomeado pelo juiz vai fazer a proposta de honorários. Uma planilha que vai constar a metodologia que vai ser adotada, o que vai ser feito pela perícia, horas para cada ação, fase do trabalho, né? Aquela questão de adiantamento, se vocês vão pedir adiantamento ou não, né? Aquela questão caso tenha quesitos suplementares, que essa proposta de honorários não está incluindo quesitos suplementares. Toda aquela parte teórica que nós falamos, vocês vão fazer a proposta. Obviamente não precisa também encher demais, não. Mas contém aqueles elementos básicos, tá ok? Contrato particular de prestação de serviço. Então, os peritos assistentes, né, da parte autora e da parte réu do processo,
vocês vão elaborar contrato de prestação de serviço. Pode pegar um modelo de um contrato de prestação de serviço de advocacia, de contabilidade e fazer adaptação, não tem nenhum mistério não. Só que, obviamente, eles vão colocar as partes integrantes. Então, vamos lá. Quem é a parte autora do processo? Pedro Paulo Pereira Pinto. Ele está contratando um perito assistente. Quem vai ser o assistente? Um dos componentes do grupo de vocês. E a mesma coisa para a parte ré. No caso, são duas indústrias, né? São os réus do processo. Então, vai ser um assistente que vai responder pelas duas indústrias, tá bom? Então, de novo, são 3 peritos no processo. O perito do juiz, um perito da parte autora e um perito, né, assistente da parte dos réus do processo, que é a norte e a teste. Tá? No próximo passo, uma petição do autor, quem é o autor? Pedro Paulo Pereira Pinto, indicando quem é o seu perito assistente, né, e a feitura dos quesitos. Então, quais são os quesitos que a parte autora vai elaborar? Aqueles quesitos que eu li para vocês agora e que constam no processo. Então, vocês vão pegar os quesitos que já constam no processo e colocar na petição do autor. Né? A petição do réu, eu vou pegar quem é de vocês do grupo aí que vai ser o perito assistente, né? E elaborar os quesitos da parte réu, que são aqueles 3 quesitos que constam lá no processo, que eu também aqui no slide eu li para vocês. Então está muito tranquilo, a parte documental inicial está muito tranquilo, né? Eu fiz de uma forma para que vocês primeiro se identificassem com o processo. Então, o que eu estou pedindo de documentos é bem básico, bem tranquilo vocês fazerem. O mais importante é que vocês leiam o processo e comecem a entender as nuances do que se trata, né? Para que isso não venha comprometer adiante quando nós formos fazer o laudo pericial. Pessoal, eu vou estar disponível para tirar dúvidas, tá bom? Então, para o pessoal do 7º período matutino, daqui a pouco, às 10 da manhã, eu vou estar no chat lá do AVA, né? Abrir o chat lá no AVA. Ficaremos das 10 às 11 para tirar dúvidas. Mas, pelo amor de Deus, leiam o processo e tentem ouvir esse áudio comentado, porque muitas vezes o aluno quer tirar dúvidas sem nem ter conhecimento do que se trata. É complicado porque a interação é tão direta quanto o presencial como nós temos, tá bom? Então, o turno matutino, 7º matutino, amanhã, das 10 às 11. Pessoal do 7º B, que a aula também é quarta-feira, né? Ficaremos das 19 às 20 horas. E o 7º A, que a aula é na quinta-feira, né? Mesmo sendo feriado. É feriado, quinta-feira, mas vamos trabalhar, né? Quinta-feira, o pessoal do 7º B, o chat lá no AVA vai estar disponível das 19 às 20 horas, tá bom? Saudações bondosas para vocês, estou morrendo de saudade de todos vocês. Não está sendo fácil, esse momento está difícil para todo mundo, mas nós temos que procurar minimizar ao máximo a situação, ou seja, vamos sair com ferimentos leves. Não temos como não sair com ferimentos em todas as áreas. Vejo o pessoal postando aí, quem gosta de fazer atividade física, crossfit, né? Fazendo atividades belíssimas, levantando saco de feijão e tudo mais. Mas por quê? Isso é uma forma de minimizar o impacto de não poder estar na academia. Então, nesse momento, é fundamental que nós tenhamos o conhecimento e a consciência que o assunto está sendo transmitido e que nós vamos voltar. E ao voltarmos, obviamente, vamos criar estratégias para, juntamente com a tecnologia, disponibilizar o máximo de conteúdos para que possamos ter um semestre menos tumultuado, porque infelizmente esse sistema aí de isolamento de alguma forma cria angústia. Eu sei que tem muitos alunos aí angustiados e eu evito fazer live, né? Fica a critério de cada professor, por quê? Porque eu tenho recebido diversas reclamações de alunos em relação à questão de internet, que não tem internet, enfim, que o pacote de dados do celular vai ser comido e tudo mais. Então, eu procuro de alguma forma sempre deixar o material gravado para que todos possam ter acesso. E ao final, caso se estenda esse isolamento, aí eu vou procurar fazer um vídeo, né? Com, obviamente, tentar, inclusive até se for o caso, uma videoconferência para tirarmos dúvidas.
mas eu evito porque sempre alguém não vai poder assistir, participar, e numa videoconferência com 40, 50 alunos realmente fica um pouco tumultuado. Mas enfim, essas são as informações iniciais. Leiam o processo que está no AVA, olhe o roteiro que vocês vão ter que cumprir até o final de abril, e obviamente esse áudio comentando o trabalho de vocês, tá bom, pessoal? Boa sorte, valeu, abraços cordiais, fiquem em casa.